Você já percebeu que quando a gente compra um celular novo, ele é perfeito, independente dele ser aqui o mais caro ou o mais barato? Então por que é que seu telefone vai ficando lento com o passar dos meses? Os smartphones podem ficar lentos e travando por vários motivos, mas tem pelo menos 3 coisas independente da marca que pode até mesmo fazer que um celular como esse, como um Z Fold 7 ou qualquer outro celular, fique travando. Com o passar do tempo, os celulares começam a apresentar alguns problemas. Como, por exemplo, eu trouxe aqui o Galaxy A16, mas você pode usar essas dicas em um A06, um Moto G05, um Redmi A5 ou intermediários, né, como aqui o Redmi Note 14 Pro. E vou dar um exemplo também aqui no topo de linha da Samsung. Normalmente, o problema de celular lento, travando, está relacionado ao processador, espaço de armazenamento ou software desatualizado. Então, se você tem problema de travamento ou lentidão em seu celular, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, que ele está recheado de dicas. E é por isso que nem sempre vale a pena comprar um celular de olho apenas no preço. Vou te dar alguns exemplos nesse vídeo. Mas se o seu celular for mais antigo ou com configurações muito básicas, pode ser difícil de resolver o problema de travamento. Até mesmo porque, se você compra um celular como esse novo, ele inicia, você percebe que o celular funciona muito bem. Normalmente, quando você compra o celular e acaba de iniciar ele tá rapidinho, não apresenta problema nenhum, você consegue acessar os aplicativos, transições rápidas. Alguns mais básicos, como esse aqui, eu tô com o Moto G15, aí às vezes você percebe que ao fazer pequenas coisas aqui no dia a dia, às vezes ele dá umas travadinhas em algumas transições, porque aí eu tô falando já de um celular básico. Quando você pega um Galaxy A06, um Moto G05, aí pode piorar. O que acontece é que às vezes o processador e a memória RAM do celular não suportam as animações do próprio sistema operacional. Uma das coisas que você pode fazer, já vamos começar com as dicas, principalmente em celulares de entrada como esse, é mudar algumas configurações. Então já pega a pipoca, se prepara, porque vou usar todos esses celulares e no vídeo de hoje, se o seu celular tá lento ou travando, independente da marca e modelo, certamente ele vai te ajudar. Uma das coisas que você pode fazer para resolver o problema, ou pelo menos tentar, já vou começar com as dicas, principalmente em celulares de entrada, travando. Uma coisa que pode ajudar, eu vou dar um exemplo aqui, pegar logo o celular da Motorola, é ativar o recurso de memória virtual. Em alguns casos, isso é suficiente para dar um fôlego a mais para o sistema. Aqui no celular, você pode tocar em configurações e fazer uma otimização de memória RAM. Aqui eu tenho a memória virtual. Mas calma, eu vou te mostrar de um em um como você fazer isso, tá? Pelo menos nos celulares que eu tenho por aqui. Isso vale para celulares intermediários ou então um pouco melhores como o A16. Aliás, vamos começar com o A16? Você tem um Samsung, ele já fica ali o A16 como um celular de entrada premium, querendo ser intermediário, mas que se identifica... Não, peraí, brincadeira, né, gente? É um celular de entrada. Um pouquinho melhor ali do que o A06, mas é a entrada. Vamos lá, Galaxy A16. Você vai tocar aqui, em configurações. Isso vale para Samsung, tá? Você vai pesquisar aqui nessa lupinha por memória. Eu até coloquei aqui, ele já mostra aqui na pesquisa essa opçãozinha aqui de memória e você só precisa tocar aqui. Ele vai fazer uma análise aqui na memória e te mostrar aqui algumas informações. E você vai rolar a telinha aqui para cima. Aqui, na última opção, eu tenho RAM Plus. Percebeu que ele está com 2 GB marcado? Eu vou tocar. E esse celular da Samsung tem uma opçãozinha aqui de 4 GB que já é melhor. Dá para mudar e você vai ganhar 2 GB a mais de memória virtual. Claro que esse tipo de memória, embora esteja aumentando ali a memória RAM, na prática continua sendo uma alocação virtual, tá? Essa memória não existe e não é tão eficiente quanto a memória física do celular. Eu gravei um vídeo explicando detalhadamente isso e eu vou deixar aqui
na descrição para você assistir. Aliás, a descrição vai ter vídeos aqui para esses celulares que eu estou apresentando. Se você quiser aproveitar, você pode assistir o vídeo e dentro do vídeo tem o link para você comprar ele com menor preço. Mas vamos lá, esse celular tem 8 GB de memória RAM, porque é a versão do Galaxy A16 5G, tá? Se você tiver a versão com 4G, com 128 GB, ela é a única versão que ainda vem com 4 GB de memória RAM. Aí, meu amigo, imagina a diferença que isso vai fazer. Se você tem a versão 4G do Galaxy A16 com 128 GB, tem 4 GB de RAM, ativa agora essa função. Mas nós vamos fazer aqui também. Olha, estamos aqui na página de memória, RAM Plus. Eu só preciso tocar aqui em 4 GB e ele vai pedir para reiniciar o telefone. Você vai tocar em reiniciar. Agora ele vai aplicar essa configuração, tá? Ele vai alocar mais 4 GB aqui da memória interna do celular, dos 256 GB que ele tem, vai tirar 4 e transformar em memória RAM. E, gente, na prática, por mais que seja virtual, isso faz diferença. Seu celular tá lento, travando, você tem um A06, um A16, A26 da Samsung, ou um celular similar da Motorola, Xiaomi, ou por qualquer marca, ó, você pode ativar e isso faz muita diferença. Celular iniciando, ele aplica automaticamente essa configuração, ó. Já está aqui, já está com mais memória alocada. E na prática você vai perceber que ele fica um pouco mais fluido, porque tem mais memória, não é? Eu vou voltar aqui em configurações. Olha o que acontece agora. Verificando, a gente vai aqui embaixo, RAM Plus de 4 GB. Ativar essa função pode fazer com que seu celular pare de travar. Mesmo aqui na versão de 8 GB, ele emula mais 4, vai para 12 GB e aloca um espaço da memória de armazenamento. Você perde um pouco aqui do armazenamento do celular, mas ganha em memória. Sério, eu acho que vale a pena. Se você tem um intermediário, topo de linha, travando, eu já chego lá, tá? Porque o problema pode ser diferente. Mas antes, eu quero mostrar aqui na Motorola, cadê? Aqui, ó, Moto G15. Dá para fazer aqui também. Em qualquer celular da Motorola ou em qualquer celular de outra marca, os celulares atuais, todos eles estão vindo com uma função parecida. Aqui no Moto G15 é um celular que também é de entrada. E às vezes, ó, ele demora um pouquinho para responder. Ó, voltando. Ó, cadê? Não carregou ainda aqui, carregou. Mas percebeu que ele travou um pouquinho nessa resposta? Não foi tão rápido? A gente consegue fazer a mesma configuração aqui. Vamos rolar para cima e configurações. Esse íconezinho aqui, ó, configurar. E tanto você pode pesquisar por memória, como você pode ir aqui embaixo em sistema. Tocando em sistema, eu tenho desempenho. Olha, eu tenho otimização de RAM. A opção está ativada, eu vou tocar, mas olha aqui. Ele está marcando 8 GB de memória RAM e está no automático. O problema do automático é que ele só vai usar aquela memória quando de fato for necessário, né? E às vezes ele fica lá alocando e retirando. Eu prefiro, olha aqui por exemplo, a otimização de RAM está em 4 GB. Esse celular aqui, essa versão do Moto G15, já tem 256 GB, então não vai fazer diferença eu pegar 8 GB ali, né, e usar para a memória. Então vamos marcar essa opçãozinha aqui de 8 GB e reiniciar o celular. Mesma coisa, ó, vou tocar em reiniciar. A partir de agora ele vai alocar mais memória aqui e você vai perceber que ele vai ficar mais rápido. Celular da Motorola iniciando, já com mais 8 GB aplicado, isso vai fazer muita diferença. Tá aqui, ó, celular carregou, a partir de agora eu tenho mais memória alocada. Então, ó, ele fica mais rápido. Na prática, eu estou forçando os 8 GB, tá? E olha o que aconteceu agora após reiniciar. 12 GB de memória RAM. Mas claro, né, como eu falei, ele não vai se comportar como se tivesse 12, mas você vai perceber que ele ficou bem mais rápido no dia a dia, para você usar o celular aqui, as transições, olha, vai ficar tudo mais rápido e responder mais rápido porque ele está alocando essa memória. Vale a pena fazer essa configuração em celulares mais básicos, seja um celular de entrada, como o Moto G05, que aliás, essa dica é super importante para celulares mais básicos, como o Moto G35, G15 ou qualquer outra marca. Antigamente, quando os primeiros smartphones surgiram, não existia isso de entrada, intermediário ou topo de linha, né? Você não precisava se preocupar com isso, porque isso aqui não acontecia. Eu não teria como comprar um celular de entrada e um topo de linha, que tem um custo tão diferente entre
entre eles. Os smartphones eram aparelhos caros, então praticamente todo mundo usava a mesma coisa, não dava para separar. Ó, dois celulares aqui da Samsung, A16 e Galaxy Z Fold 7. Isso aqui não existia. Todo mundo usava apenas para fazer ligação, jogar games como Cobrinha, Tetris e escutar músicas ou setar aqueles toques polifônicos, lembra disso? Talvez não seja do seu tempo, mas a coisa mudou. O grande problema é que a tecnologia continua cara. Hoje em dia todo mundo pode ter um celular e tem muita gente que só tem acesso aos celulares mais básicos. Mas alguns intermediários, como o Moto G35, e ó, vou pegar aqui o celular da Xiaomi, o Redmi Note 14 Pro. Um celular como esse já tem 8 GB de memória RAM, mas pode passar pelo mesmo problema e isso tem um motivo: memória e processador. Eu tenho aqui o intermediário, o Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Esse celular tem 8 GB de memória RAM e nessa versão 256 GB de armazenamento. Dá para melhorar? Dá. Eu tenho aqui um processador que é intermediário, tá? Então aqui eu já tenho, ó, vou desbloquear. Tem vídeo sobre ele aqui na descrição, você pode aproveitar e dar uma olhadinha. Mas eu já tenho um celular mais fluido, que vem com processador Dimensity 7300 Ultra, e eu posso fazer duas coisas aqui. A primeira delas é o seguinte: você vai tocar aqui em configurações e você vai pesquisar aqui, ó, por memória e extensão de memória. Tá aqui, ó. Eu vou tocar. E olha o que acontece, ele veio de fábrica com extensão de 4 GB de memória RAM. Novamente, você tem a opção de ampliar isso aqui. Gente, ele tem 256 GB, faz sentido, ó, tocar aqui. Adicionar mais 8 GB, vai fazer diferença? Vamos ver? Reiniciar. Lembrando que eu estou com o celular da Xiaomi, normalmente o caminho é o mesmo. Tem espaço, 256 GB não estou consumindo, dá para deixar ele mais rápido. Outra coisa que você deve fazer, e isso se aplica a todos os celulares, seja de entrada e principalmente intermediários e topos de linha com problemas de estar ali um pouquinho lento ou travando de vez em quando, é uma simples checagem por atualização. Mas vamos lá, o telefone iniciou. Eu vou desbloquear, ele carregou aqui as configurações e olha, tá aqui aparentemente mais rápido nas transições, tá? Acontece que agora ele tá com bem mais memória. Vou novamente aqui em memória, extensão, 8 GB alocado, são 16 GB no total. Mas vamos lá, eu vou pegar o mesmo celular e vou tocar aqui para fazer a segunda configuração. Essa vale para qualquer intermediário ou topo de linha. É simples, gente. Há inclusive uma polêmica sobre isso, que é a atualização do sistema. Vamos atualizar enquanto a gente conversa? Eu vou tocar aqui em configurações e aqui eu tenho sobre o telefone. Perceba que eu tenho uma atualização de segurança. Como eu sei que é segurança, Jeff? Olha, aqui eu já tenho a HyperOS 2 aplicada. Aliás, a Xiaomi está para trazer a HyperOS 3 nos próximos lançamentos. E aqui ele está pedindo uma correção. Perceba que ele muda apenas uma numeraçãozinha aqui. Essa numeraçãozinha a mais, né, 2.0.7, quer dizer que é atualização de segurança. É um patch de segurança, tá? Eu vou tocar em atualizar. Ele vai procurar aqui as atualizações disponíveis e tá aqui, ó. Ele vai informar para mim que vai corrigir acessibilidade, animações do sistema, experiência, sistema, tela de bloqueio. Olha quantas correções, até de câmera. É importante para deixar tudo melhor, porque ele vai corrigir os problemas. Eu só preciso tocar aqui para atualizar. Ele vai baixar essa atualização, em seguida aplicar, eu vou reiniciar o celular e tudo vai ficar melhor aqui no celular da Xiaomi. Isso você pode fazer em qualquer marca. Atualiza. Ele está baixando aqui, daqui a pouco eu mostro a aplicação. Eu até gravei recentemente um vídeo sobre isso e vou compartilhar com você aqui na descrição. Assiste depois, porque eu falo sobre a importância de aplicar atualizações de sistema no celular. Às vezes ele pode ficar lento depois dessas atualizações e isso é controverso, mas depois se resolve. Mas assiste o vídeo para entender. Mas resumindo, aplicar essas atualizações normalmente corrigem o problema de travamento e lentidão. Inclusive em celulares como esse, um topo de linha. Ele não está livre de apresentar problemas, principalmente se ele estiver desatualizado, tá? É por isso que normalmente a gente bate tanto, né, aqui em performance, em processador, mais memória RAM, armazenamento, antes de comprar o celular. Já nos celulares mais caros, quando eles apresentam problemas em relação a travamentos, as causas costumam mudar um pouquinho. Você precisa prestar atenção nisso também. Normalmente celulares intermediários e topos de linha
quando trava, o problema está relacionado a armazenamento cheio ou sistema operacional desatualizado. A atualização é simples. Em qualquer celular da Samsung, ó, eu vou pegar aqui o Galaxy Z Fold 7 e aqui eu vou tocar em configurações. Perceba que ele já mostra aqui a atualização disponível. Mas digamos que não tem, né? Eu vou rolar e ó, atualização de software. Toca. Eu tenho aqui baixar e instalar. Eu só preciso tocar aqui. Ontem eu pausei a atualização para mostrar a você. Eu vou retomar aqui. Deixa ele baixar e olha, é uma atualização de segurança aqui, tá? Mas temos a One UI 8 com o Android 16. Aliás, eu vou gravar um vídeo na próxima semana sobre a nova One UI 8, mostrar para você as novidades que a Samsung trouxe nessa atualização. Então já se inscreve aqui no canal para não perder esse próximo vídeo. Se você tem Samsung, você vai curtir as novidades. Agora eu tenho 2 celulares aqui baixando a atualização. Enquanto isso, eu vou te dar um exemplo aqui no Motorola Edge 60 Pro, ó, topo de linha novamente. Vamos desbloquear do celular e a mesma coisa, eu vou fazer 2 configurações. Eu vou aqui em configurações, vou aqui em sistema, performance, RAM Boost. Olha o que acontece aqui, gente. Eu tenho 16 GB de memória RAM nesse celular, mas se eu quiser, eu posso, ó, aplicar mais 12 GB. 28 GB de memória RAM, eu vou aplicar aqui. Esse celular tem 512 GB de armazenamento, então vai ficar bem mais rápido e vai alocar algo que nem vai fazer diferença. Quando ele inicia e você aplica essa atualização de memória, ele demora um pouquinho para carregar, vai fazendo aqui, ó, o ajuste. Mas já fez, né? Tá pronta aqui. Segunda coisa importante. Acabei de mostrar para você, mas vamos lá. Configurações, atualização de sistema. Eu vou tocar daqui para checar. Tudo ok. Aqui não precisa. Tá aqui o celular, super rápido. Você pode fazer em qualquer celular. Agora, o terceiro problema que eu falei no começo do vídeo pode afetar qualquer um desses celulares, seja ele entrada, intermediária ou topo de linha, que é o armazenamento cheio. Daí a importância de quando você comprar um celular, se vai se comprar um topo de linha, sabe? 512 GB, nem que você pague um pouquinho a mais, vale muito a pena. Agora, se você vai comprar ali um intermediário, opte por versões de 256 GB. Eu diria que até um celular mais básico, como esse aqui, ó, Moto G15, eu paguei um pouquinho a mais, peguei a opção de 256 GB e eu não vou ter problema de armazenamento para um celular básico. Certamente ele vai ficar muito melhor. Então, dá preferência a armazenamento para não travar seu celular, se você precisa muito, principalmente de vídeos e fotos. Normalmente, depois de usar o celular por um tempo, o armazenamento vai ficando cheio. Às vezes, é apenas lixo desnecessário. Aplicativos que você não usa, prints, fotos, vídeos duplicados, você costuma deixar? Vou gravar um vídeo sobre isso na próxima semana, também vou anotar para não esquecer. Trazer dicas mais personalizadas para você limpar seu celular. 2. Pouco armazenamento. Se você comprou 128, use um cartão de memória. Às vezes, celulares mais básicos permitem você adicionar. E 3, pode ser vírus. Nesse caso, só resetando o celular e desmarcando a instalação automática de apps e backup. Eu vou explicar melhor no vídeo na próxima semana com dicas de otimização. Então, se inscreve aqui para não perder esse vídeo sobre otimização de celulares que sai na próxima semana aqui no canal. Então é isso, eu espero que essas dicas para deixar o celular mais rápido em relação à memória e atualização, você possa aplicar aí em seu celular, seja ele entrada, intermediário ou topo de linha, tá? Aqui na Samsung já terminou, eu só preciso reiniciar e pronto. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta se você gostou das dicas, não esquece de compartilhar com alguém, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais para acompanhar os vídeos curtos. E a gente se vê, como sempre, na descrição aqui do vídeo com mais conteúdo e no próximo vídeo no canal. E a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.